gente, sejam bem-vindos a mais um Roda de Conversa. Hoje a gente está na lição 7, mas antes da gente começar o tema, vou apresentar a nossa convidada especial daqui, ou melhor, convidada, por favor, se apresente para o pessoal aí que está nos assistindo. Oi, eu me chamo Rebeca, eu tenho 16 anos, eu estudo no IPAI atualmente, né, que é o Colégio Mista de Petrópolis, eu sou interna aqui, e eu recebi o convite para estar aqui participando com o pessoal. E aí, gente, nós estamos na lição 7. A lição 7 tem o título de O Sistema de Dízimos. Tá bem direto o tema, né? Não tem nem o que deixar de entender. A gente vai falar um pouco mais, eu diria que sobre a essência do dízimo. Essa lição aqui, eu recomendaria que você que está em casa a ler a tirinha dessa lição, porque eu achei bem interessante. Eu achei que ela fala bastante sobre o que nós vamos estudar. E aí a lição vem complementando essa ideia e falando mais sobre o que Deus nos fala através da palavra dele sobre esse tema. Então, para começar, já vou lançar a primeira pergunta, que é: o sistema de dízimo, assim, gente, me responda, o sistema de dízimo é uma questão de opinião? E o que entregar o dízimo diz sobre o nosso relacionamento com Deus? Olha, Má, eu acredito que os dízimos, ter essa questão, ela é uma questão da gente reconhecer que tudo que a gente tem provém de Deus. Então, é uma atitude, é uma forma de adoração, de reconhecimento, que a gente não é independente, mas que de todas as coisas que a gente tem, todas elas vêm de Deus, então eu entrego pela uma pequena parcela do que é tudo que Deus me dá. Então, a gente é dependente dele em todas as coisas, inclusive financeiramente. Eu acho que financeiramente até é uma forma, assim, às vezes, da gente pensar de demonstração ainda maior, porque as pessoas, elas não dão dinheiro dela para qualquer coisa, né? Aí, pensando nessa questão do que é os dízimos, não é o dinheiro dela, é o dinheiro de Deus, né? Então, você encontra uma fidelidade, seria uma forma de demonstrar fidelidade a Deus, seria, e do meu ponto de vista, não adianta você entregar o dízimo sem ter entendido isso. Que aí, mas veja, é importante mesmo assim, né? Mas é importante que você faça com o ciente do que você está fazendo, que é reconhecer que o dinheiro é de Deus, mas mesmo assim você entrega para ele em reconhecimento a tudo que ele faz na sua vida. Muito bom. Quando ela fala a questão de opinião, né? Assim, eu acho que não é uma questão de opinião, né? O dízimo, foi algo imutável, não é algo que foi mudado, alterado por Deus, né? A gente vê ali que Abraão, mesmo ele sendo uma pessoa que ele tinha muitos bens, né? Ele tinha várias riquezas, ele entendeu que tudo aquilo lá que ele tinha não era dele, né? Deus que era o mantenedor, provia as coisas para ele, e ele devolveu aquilo que não era dele. A gente vê também um exemplo onde as pessoas podem falar, né, eu estou afastado da igreja, como funciona, eu devolvo meu dízimo, né? Bom, a história de Jacó é muito interessante também, porque Jacó, depois que aconteceu aquele episódio com o irmão dele, ele saiu da casa dele, né? Então ele ficava com aquela história e com aquilo na mente dele, né? Aquele estereótipo de eu sou um enganador, né? Sou uma pessoa que nunca mais vou se reconciliar com Deus, né? Mas Deus mostra para ele aquela visão de anjos descendo e subindo do céu, né? Naquela escada. E depois quando ele faz aquele altar para Deus em Betel, né? E ele entende tudo o que aconteceu, que Deus podia perdoar ele vai lá e devolve aquilo que não era dele, né? Que é o dízimo, né? Bom, dos principais coisas que fala sobre o nosso relacionamento com Deus é a questão de nós sabemos que nós somos a criatura e Ele é o Criador. Deus ele deixou nós como mordomos, né? Aqui, né? Principalmente a terra, Deus que criou, mas Ele deixou nós para que nós cuidarmos, né? Isso nos mostra que quando nós devolvemos o dízimo, que é algo que não é nosso, fortalece a nossa fé em Cristo e também nos faz participantes da causa do Evangelho, né? Isso é tão maravilhoso que ele usa nós, pessoas que somos trapos de imundícia, assim como o profeta Isaías diz, né? Mas para nós participarmos da pregação do Evangelho, né? E também reconhecer Deus como nosso mantenedor e nós como servos, né? Eu queria ler uma parte de terça-feira que está aqui, ele fala assim, ó: fazemos isso porque amamos a Deus e reconhecemos que tudo que temos pertence a Ele. Não pertence a nós, mas a Ele, né?
E devolver nossos dízimos e dar ofertas voluntárias para o avanço da obra do Senhor mostra que estamos compartilhando as bênçãos que Ele nos deu para benefício de outros, né? O maravilhoso, né? Deus, Ele usa isso para que nós possamos abençoar outras pessoas, né? E uma outra coisa eu queria ler, porque quando nós lembramos de dízimo, e claro, vem as ofertas, né? Resposta, a oferta é a resposta de amor e gratidão ao que Deus é e fez por nós, né? Nós lembramos da oferta que Cristo fez por nós na cruz, né? Para nós é tão imerecida porque nós não temos méritos alguns, né? Mas Cristo, ele foi a nossa oferta, né? Então, quando nós lembramos disso, na minha concepção, eu lembro de relacionamento com Deus, eu lembro de dar algo que não pertence a nós, mas me lembra Cristo, né? Porque ele foi a maior oferta que por nós, né? Aqui nessa terra. Sobre essa questão de dízimos e opinião, tem uma coisa que eu sempre coloco na minha mente. Se fosse uma questão de opinião sobre, tipo, eu penso assim, eu penso assado, Deus não teria colocado na Bíblia. Se fosse uma questão de opinião, Deus teria dito na Bíblia assim, ó, é a sua opinião, é a escolha sua. Assim, de fato, a escolha é nossa. As consequências que vão ter em relação a isso depois, aí já é outra história. Mas também, eu sei, como eu cresci no lar adventista, pra mim, desde muito pequenininha, se criou uma importância em relação ao dízimo, né? Toda vez, tipo, quando eu comecei a ganhar mesada, meus pais falavam sobre a questão de separar o dízimo e tudo mais. Uma coisa que eu acho meio errônea nessa história inteira é sobre como a gente coloca, às vezes banaliza um pouco o dízimo. Ah, mas como assim? Às vezes a gente coloca o dízimo como tipo assim, só aqueles 10%. Eu acho essa uma ideia legal quando você vai introduzir a ideia do dízimo para alguém, tipo, para uma criança, para ela ter uma noção de que uma parte do dinheiro dela tem que ser separada como forma de demonstrar gratidão a Deus. Mas quando a gente não trabalha esse pensamento mais pro futuro, tipo, de entender que o dízimo, ele é a quantia, né, referente ao dízimo, é algo que é indicado por Deus, quando você não é trabalhado mais pro futuro, aí eu acho que existe uma questão, assim, de problema. Que aí eu acho que começa a mexer nessa questão de opinião, mexer na questão, tipo, de eu penso assim, eu penso assado, e muitas vezes acaba que não é a vontade de Deus para aquela pessoa e tudo mais. Eu gostei muito da resposta de vocês, exatamente porque tem uma sequência. Você reconhece a Deus, você respeita a Deus, você reconhece que Ele é o dono de todas as coisas, as bênçãos que Ele te dá, e aí quando Deus fala para você, eu quero que você dê 10% do que você produziu, ganhou, você não fica questionando, falando, mas Deus, mas por que 10%? Eu não posso te dar 5%? Não posso te dar X? E se eu fizer isso em boa ação? Entende? Será que não vai valer do mesmo jeito? Porque é Deus que está pedindo de você, entende? Não é uma questão de opinião, é o que Deus deixou claro, Ele pediu de você. Simples assim. Não é um ponto assim de eu acho que tá certo, eu acho que não tá, eu acho que devia ser assim, eu acho que devia ser assado. Deus, Ele pediu isso para mim, pediu para você. Ele deixou claro como seria a utilização desses recursos, para onde eles iriam, como eles seriam utilizados. Então eu acredito que Deus deixou bem claro o que são os dízimos e para que eles servem, qual o propósito deles. E aí quando a gente tem esse relacionamento, esse reconhecimento de Deus, acho que o mínimo que a gente pode fazer é realmente seguir a vontade dele, sabe? Deus não está pedindo, eu digo assim, não está pedindo, né? A gente sempre pensa que quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais perto a gente quer estar dele, e aí a gente quer entregar tudo que nós temos. Mas nesse caso aqui você vê que Deus, ele não pediu para se entregar 100%, sabe? Colocar tudo que você tinha ali, ele pediu 10%. E não foi algo negociável. Eu achei bem interessante quando a lição trouxe essa ideia, né, de logo na tirinha, que nem eu comentei para vocês, agora tô dando spoiler, se você não leu lá no começo, agora você vai saber um pouco mais da tirinha, que tem várias pessoas discutindo e falando a opinião delas, o que elas acham sobre o dízimo. Eu não dou o dízimo, mas eu ajudo em tal lugar. Mas eu acho que devia ter um projeto X, entende?
E eu lembro muito da lição que nós fizemos sobre adoração. Eu acho que é bem, que é na mesma vibe, sabe? Não é questão de o que você acha que deve ser, é o que Deus pediu para ser, entende? Não é, não é a gente, é Deus, entende? E aí quando a gente falou do nosso relacionamento com Ele, eu acho que isso aí fica, essa relação fica mais clara. Agora, antes de começar de ir para a segunda pergunta, vou falar com você de casa. Se você tem alguma dúvida sobre o tema, está pensando sobre isso, porque é um tema, acho que nem a Alice falou, sempre que toca no nosso bolso, a gente é muito mais cuidadoso, a gente às vezes é mais, né, cauteloso, a gente não acaba brincando com o nosso dinheiro, mas isso não é uma questão de brincadeira, então, mas se você tem alguma dúvida sobre isso, deixa aí nos comentários, fala com a gente, deixe seu curtir aí para que a gente possa conversar mais sobre a palavra de Deus e que nós possamos crescer junto e nos aproximemos, que Deus nos guie para mais perto dele através dessas discussões e desses vídeos que a gente está fazendo aqui. Então, gente, bora para a segunda pergunta. Agora é uma continuação da primeira, né? A gente viu um pouquinho sobre que foi Deus que instituiu o dízimo, que isso tem um simbolismo do nosso relacionamento com ele, mas para que esse dízimo é usado? Tipo, você está na sua vida cristã hoje em dia, você tem um papel, você tem uma missão. Então, qual que é a relação do dízimo com a sua missão como cristão nos dias atuais? Olha, Maia, como você falou, é bem uma continuação. Eu acho bem interessante, porque eu acredito que seja o fato de que os nossos dízimos e ofertas, eles vão contribuir para o avanço da mensagem que a gente tem, e que mais pessoas elas vão conhecer Cristo por meio disso. Então, seja construção de escolas, outras coisas, mas é como se fosse um investimento para a missão. De alguma forma, o que a gente for colocar vai ser para agregar, seja na igreja, como estrutura da igreja, para que a gente seja capaz de ter mais pessoas e engajar ainda mais o movimento adventista, e também nas missões mesmo. Então, para que a gente tenha a mensagem para mais pessoas em diferentes regiões do mundo. Eu acredito que seja nessa linha. Bom, a Elisa falou, essa pergunta ela já vai bem direto ao ponto, né, Mati? Porque Cristo ele dá a oportunidade de nós compartilharmos o seu poder por nosso intermédio, né? Você vê que Cristo, até algo que não pertence a nós, ele faz isso para que nós possamos ser participantes também, né? Mas a questão de compartilhar a mensagem, de você levar até a mensagem de gente para outras pessoas, e uma coisa, quando o movimento estava começando, e foram criadas as primeiras editoras, escolas, né? Você vê que quando foi instituído, e assim eles foram descobrindo, e lembrando novamente a questão do dízimo, você vê com a proporção e a progressão da mensagem de ela foi espalhando, disseminando mais ainda, até nós como está hoje, né? Então, nessa questão de espalhar o evangelho, as 3 mensagens angélicas, ele é ela faz uma advertência muito grande, porque ela fala assim, é tão essencial no tempo que nós vemos, porque Cristo está voltando. Então, isso tem que ser algo normal, né? E para que a mensagem ela possa ser espalhada, né? Então, eu creio que é nessa mesma linhagem, como a Lisa ela tinha comentado também. Sobre o dízimo e a nossa missão como cristãos na atualidade, tem uma coisa que eu li na lição do trimestre passado, acho que foi na do trimestre passado, de Levítico, e que ficou na minha cabeça por muito tempo. Eles falavam sobre como no santuário os sacerdotes ficavam com uma parte da oferta para eles. O que eles podiam fazer com aquela parte? Eles podiam vender para poder ganhar dinheiro e ter o próprio sustento, eles podiam, às vezes, comer para poder se alimentar, fazer roupa, às vezes com a pele do animal e tudo mais. E eu penso assim, se a gente for fazer uma alusão aos dias atuais, seria mais ou menos isso. Dízimos, ofertas, tudo isso que a gente devolve como uma parte de gratidão a Deus, também é uma forma da gente estar ajudando na missão de Cristo, ajudando a que o evangelho seja espalhado. Quando o coral fez a turnê por São Paulo, que passou pela igreja de Riacho Grande, a gente também passou na CPB. E na CPB,
A gente visitou a fábrica depois de cantar, né, pro pessoal. E aí, quando a gente visitou a fábrica, a gente pôde ver um pouquinho do processo, tipo, de como tudo lá é feito, como os livros são feitos, panfletos são feitos, revistas, tudo isso, como tudo funciona. E é, você para e pensa assim, caraca, muitas das coisas que estão ali chegam às vezes nas nossas mãos de maneira gratuita. Por exemplo, o livro do Grande Conflito. Ele é produzido em massa, assim como tudo assim, ele é produzido uma quantidade absurda lá dentro da CPB. E a gente também recebe, tipo assim, caixas e mais caixas desse livro aqui na igreja, que é para poder distribuir. E a gente distribui para as pessoas de maneira gratuita. Muitas vezes não passa pela nossa cabeça de que, tipo, se não houvesse um sistema, como por exemplo, de dízimos e ofertas, que é direcionado a sustentar a obra, alguém estaria perdendo muito nessa história. Tipo, alguém estaria deixando de receber, por exemplo, seu salário para que a gente pudesse ter acesso ao material de graça. Mas para que isso não aconteça, até porque é errado perante a lei humana e perante a lei divina, é, tipo, é imoral, antiético você não dar o salário a alguém para poder dar um produto de graça. Para que isso não aconteça, existem pessoas que, movidas pelo amor que elas têm por Deus, doam uma parte dos seus bens, né? Porcentagem essa que foi colocada no coração delas através de Deus. E elas doam para que locais como, por exemplo, a CPB, como, por exemplo, a Novo Tempo, as escolas adventistas, hospitais adventistas, a ADRA, todas essas organizações da Igreja Adventista continuem funcionando. Então, né, é muito importante a gente pensar que o dízimo está muito relacionado com a nossa missão nisso. A gente continua. A gente continua espalhando o evangelho através das nossas doações, através do nosso cuidado em separar uma quantia para manter tudo isso que a gente tá vendo vivo. Tipo, por exemplo, o internato adventista, que é um local que proporciona, tipo, aprendizados únicos, experiências únicas para os alunos. Ele muitas vezes, boa parte dele vai ser mantido através dos recursos que a União, a associação, a divisão recebe através dos dízimos e ofertas. Então é uma coisa muito importante a gente continuar, tipo, todos os dias nessa missão de devolver a Deus uma parte do que ele nos deu, para que a obra dele possa continuar firme e forte até o dia que ele voltar. Tem duas coisas que eu acho interessantes sobre esse tema do dízimo. Uma delas é que Deus ele estipula 10% para todas as pessoas, né? Então, assim, se você recebe 1.000 ou 10.000, é 10%. Então, eu diria que não é uma questão, como pode dizer, de quantidade. É uma questão, a princípio, ela representa o seu compromisso com Deus, né? O seu reconhecimento com Deus. E a segunda é o que vocês comentaram, que existe toda uma organização que precisa desse investimento, desse dinheiro, desses recursos, para poder continuar, para poder levar a mensagem para pessoas em todos os lugares do mundo, sabe? E não só isso, porque, assim, tem muitas atividades que são realizadas, tem muitas coisas que precisam de recursos para ser organizadas e para serem colocadas em funcionamento, sabe? E esse dízimo é fundamental para que isso aconteça. É basicamente uma peça-chave para que a nossa missão de pregar o evangelho realmente seja finalizada, seja concluída, entende? É uma questão, assim, muito importante, tipo, não tem como deixar de lado ou falar assim, a gente não precisa disso, porque, meu, você pode não, assim, você deve falar de Jesus para as pessoas ao seu redor, mas tem um pastor na sua igreja, por exemplo, e ele está dando todo esse suporte espiritual para a comunidade, sabe? Ele entregou a vida dele para servir a Deus, ele está ali para ajudar as pessoas ali a conseguirem, digamos assim, conviver bem ou ter um direcionamento bem de acordo com o que Deus está querendo. E essa pessoa, ela precisa, eu tô trazendo um exemplo bem assim, mundano, sabe? Mundano no sentido, tipo, necessidades físicas. Essa pessoa precisa sobreviver, entende? Ela precisa comer, ela tem uma família, ela precisa dar cuidado para a família dela, precisa de uma casa para morar, entende?
Então, se você tem um pastor, se você tem pessoas que, tipo, te proporcionam mensagens abençoadas, por exemplo, às vezes você, sei lá, pode ligar na Novo Tempo, você pode pegar uma mensagem que você recebe lá no WhatsApp, leitura da lição, todo esse conteúdo ele só é possível porque tem essa estrutura por trás, entende? Todos esses benefícios, todas essas oportunidades, esse acesso que você tem a essas informações importantes, só é possível porque existe uma estrutura, entende? Não é de graça, não acontece assim do nada. Então eu acho maravilhoso como Deus ele criou, ele organizou tudo isso para que seja sustentável mesmo, para que possa acontecer. Deus ele sabia que ia precisar disso, entende? Que ia precisar desses recursos para ser realizado. E, gente, aproveitando o ritmo aqui que ele está conversando, eu vou chamar o próximo quadro, que é um quadro muito especial. Então, editora, eu vou dar a vinheta. Momento Fala! Gente, esse é o momento do Fala Aí. É um momento onde a gente resume a lição em uma palavra. Então, eu te convido para participar aqui com a gente, deixar nos comentários a palavra que resumiu essa lição para você. Eu ia brincar aqui, não vale ser dízimo, né? Porque tá muito. tá muito É muito óbvio. Mas enfim, é só brincadeira. Compartilha aqui a palavra. Se quiser comentar também o porquê que você escolhe a palavra, fica à vontade. A minha palavra que eu vou escolher é reconhecimento. Porque eu entendo que Deus ele pediu que fosse feito dessa maneira. Deus ele pediu que eu entregasse os 10%. Eu reconheço quem Deus é. Deus é o Criador de todo esse universo, é o Senhor de todas as coisas. Se eu tenho alguma coisa é porque Ele me deu. Então, quem sou eu para recusar esses 10%? Na verdade, eu acho que é uma bondade de Deus permitir que eu entregue esses 10% de alguma maneira, com as minhas mãos, né? Poder ter essa atitude de entregar para Ele e poder exercitar, sabe, praticar esse reconhecimento. Então, para mim a palavra é reconhecimento que me veio nessa lição. E a minha é nessa linha, a minha palavra é dependência, porque para mim o dízimo é uma demonstração da nossa dependência real de Deus, é uma forma visível em que a gente demonstra, como você falou, e reconhece quem Deus é para nós, né? Então, para mim a palavra é dependência. Bom, a minha palavra é oferta, né? Eu queria só ler um trecho, né? Porque algo que eu procurei até um material no site que é www.biblia.com da igreja, que ele diz o seguinte: o dízimo e as ofertas servem para tirar o egoísmo do nosso coração e nos ajudam a colocar nossa confiança não no dinheiro, mas em Deus. Esse sentimento de nós lembrarmos quem nós somos, né? Nós somos a criatura, Deus é o Criador, né? Ele nos sustenta, né? Eu gosto até daquele verso, né, que fala assim: o Senhor é meu pastor e nada faltará, né? As pessoas pegam mas aí depois, se você pegar a tradução, ele fala assim: o Senhor é meu pastor e nada de minha falta, né? Não sei se eu falei mais ou menos como que é o sentido, né? Mas Deus, ele nos provê, né? Ele nos dá as coisas necessárias, ele sabe o que nós precisamos, ele nos dará as bênçãos, né? Às vezes a gente acha que bênçãos é só totalmente a questão financeira, mas não tem nada a ver. Bênçãos é você ter uma família em paz, você estar em harmonia, você, né? Outras coisas não são atribuídas à questão financeira, né? Mas eu queria só terminar aqui, porque ele fala assim: a devolução dos dízimos e ofertas coloca Deus e o homem em suas devidas posições, que eu tinha falado, né? Criador e criatura, doador e receptor, e Deus e mordomo, né? Então, que com dízimos e as ofertas a gente pode expressar nossa gratidão e adoração a Deus pelas dádivas recebidas que Deus nos dá. Muito bom. E, gente, agora, antes da gente encerrar, eu vou ler com vocês uma texto que eu separei aqui, tá na lição de sexta-feira, eu sempre comento isso. Tá aí, pega essa lição, lê aqui junto com a gente, tá bem fácil de achar isso aqui, porque é o texto todo marcado de azul, então fica facinho de ver. E diz mais ou menos assim, mais ou menos não, exatamente porque eu tô lendo, né? Vamos ser mais diretos. Aqui se estabelece um princípio que se vê em as relações de Deus com os seres humanos. O Senhor colocou nossos primeiros pais no Jardim do Éden.
cercou-os de tudo que lhes poderia trazer felicidade, e lhes ordenou que o reconhecessem como dono de todas as coisas. No jardim, ele fez crescer toda árvore agradável à vista ou boa para comer, mas entre elas fez uma ressalva. De todas as demais, Adão e Eva poderiam comer livremente, mas sobre essa única árvore, Deus disse: vocês não devem comer dele. Aí estava a prova de sua gratidão e lealdade a Deus. Você viu, eu enfatizei quando falar uma, única, porque eu gosto muito de pensar, quando eu penso sobre essa situação, entende? Tipo, Deus, ele não proibiu eles comerem de todas as árvores, sabe? Ele colocou uma árvore, tipo, ele pediu para eles não comerem daquela árvore, e aquele era o momento em que eles tinham que praticar o reconhecimento a Deus e a lealdade a Deus, sabe? É a mesma coisa pra gente. Deus, eu sempre penso assim, Deus é um Deus que nos dá muita liberdade, né? Existem milhares de possibilidades no mundo e Deus ele não coloca um limite assim. Tipo, ele não define cada passo que você tem que dar e proíbe um monte de coisa. Deus ele pede algumas coisas pontuais e elas são fundamentais para que a gente pratique algumas coisas importantes para a gente. E eu acho que o dízimo é uma delas, entende? Você, sei lá, tem o seu sustento ali, você ganha o seu dinheiro e Deus ele não pede assim, você entrega tudo e é isso. Entrega 97, 99 por 90% e aí 10% você se vira para sobreviver, entende? Não, Deus ele coloca 10% lá, tipo, é uma partezinha só do que você tem ou do que você ganha. E aí é mais um sinal de reconhecimento a Deus, é a prova, o momento da gente provar nossa lealdade para Ele. E eu acho incrível como Deus ainda usa esses 10% para fazer coisas incríveis com a obra dele, sabe? Com a estrutura que ele construiu para pregar o Evangelho. Então, gente, essa foi a lição sobre dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas não, sobre dízimos, né? A gente comentou sobre ofertas. Espero que você gostou, tenha gostado, que você, enfim, dê a sua participação. E a gente te espera Na próxima semana. Tchau!